no capítulo 12, tem a ideia que quero expressar para dar a ideia. Você lembra? É uma beleza, uma beleza. É a mulher e o dragão. Então, apareceu no céu um grande sinal e vimos uma mulher. Eu estou aplicando isto à Virgem Maria. Tem outras maneiras de aplicar, mas esta é a minha maneira. Vestida ela de sol, e a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, como vemos em nossa imagem. Estava grávida, e apareceu outro sinal, um grande dragão. Este é o problema da vida, a imagem de mal. E este dragão que postou-se diante dela para devorar o filho, como Herodes na época, lembra? E queria pegá-lo logo nascesse. Mas Deus, que apacentar todas as coisas e todas as nações, Deus pegou este filho e elevou para os céus. A ascensão, na maneira em que eu estou interpretando. E a mulher foi para o deserto, como o deserto na Bíblia quer dizer lugar de paz, como Moisés saiu, como Elias viu este brilho suave, como Deus dava maná no deserto. E lembra o lago de Mara com água que nem podia beber, e Moisés jogou uma árvore e a água no deserto se tornou doce. Isto é o que quer dizer Deus cuidando da Maria. Mas o tópico, perturbações e espiritualidade. Eu usei o que estava contra Jesus, o que estava contra a Virgem Maria, mas a vitória sempre é nossa. Doutor Enúbio, você trabalha com tantos problemas em nossas fazendas, com alcoólatras, com drogados, e sempre está dando boas ideias. Como você vai aqui para nós interpretar perturbações e espiritualidade? Quais são as suas ideias? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre perturbação e espiritualidade, porque eu gosto de estudar esse assunto. A perturbação é um tipo de programação também que nós recebemos em nossa cultura. Morre uma pessoa e a nossa cultura diz, tem que chorar. Há pouco tempo morreu um filho de uma amiga e ela não conseguiu chorar. E o pessoal da cidade comentando, os amigos, puxa, o filho morreu, e ela não chora, ela não chora, ela não chora. Eu pensei, é um problema psicológico, ela está com um problema, ela não consegue chorar. E foi o padre conversar com ela para ela chorar, mas ela não conseguiu chorar, não conseguiu. Agora, passado algum tempo. Então, nós também, claro, que quando morre uma pessoa a gente sente, mas necessariamente não tem que chorar. Às vezes a expressão da pessoa é diferente. Então, luto, e colocar luto também. Em algumas culturas, o luto é branco, no Brasil é preto. É tudo convenção, não é? Então, a gente se perturba porque nós somos programados que temos que ficar perturbados. Se morreu, os padres redentoristas me contaram uma vez que quando morre uma pessoa, eles fazem um almoço festivo. Eles não se perturbam. Eles estão comemorando a entrada daquele padre no céu, quando morre um padre da congregação. Então, a maneira como nós reagimos às coisas é cultural. Eu chamo isso de programação. Todos nós somos programados e quando a gente é criança, a gente não sabe distinguir
uma coisa errada dá certo. Eu me lembro que a primeira programação que eu me dei conta foi quando eu entrei na faculdade. Eu decidi escolher fazer ciências sociais e a minha primeira aula foi de estatística. E eu não sabia nada de estatística, não gostava de estatística, porque eu fiz o curso antigo, curso de professores, em que não se estudava estatística, o curso normal, se chamava na época. E quando eu estava na 6ª série do ginásio, antigo ginásio, na escola segundo grau, o professor não sabia matemática, não sabia transmitir a matemática, encheu a lousa de matemática, ensinando equação, não entendi nada. E eu fiquei com muita raiva da matemática e cresci sem aprender matemática. E quando chegou a primeira aula da faculdade, era trigonometria, eu não sabia nada, nem nunca tinha ouvido falar em trigonometria. Eu falei, eu vou desistir. Fui na secretaria, falei para o secretário, cancela minha matrícula, eu não quero fazer esse curso, que a base é matemática. Ele falou, mas se ela fez vestibular, passou, já está matriculada, pega professor particular. Eu voltei para casa para pegar professor nenhum. Eu sou de uma família numerosa e meu pai dizia que eu era mais inteligente. Eu não concordava com ele, mas ele falava, eu falei, se eu sou inteligente, eu não vou pegar professor particular. Não peguei. E daí eu me dei conta que eu havia me programado que eu era burra em matemática. E também, quando eu era pequena, tinha 8 anos, a minha professora me ensinou na prova e eu não entendi, ela deu sinal de multiplicar, era de somar. Ela me atrapalhou. E eu fiz errado, e ela falou, é muito inteligente, mas é péssima aritmética. Ela me programou. Aí eu fui me dar conta, já com 18 anos, que a minha professora havia me programado errado. Foi quando me dei conta da programação. Então, a nossa cultura, esse é outro assunto, programa a perturbação. E os místicos dizem o seguinte, que a pessoa, ela se torna espiritual no momento em que ela se torna equânime. Ela não se perturba com as coisas ruins da vida. Ela pode sentir, mas ela continua a mesma. Ela continua a mesma. Então, nós temos que praticar muito exercício para a gente ficar sempre. E lembrar que outras pessoas não me perturbam, sou eu que me perturbo. Quando elas fazem, quando elas agem, etc. E quando nós estávamos dizendo num dos programas anteriores, que o nosso exercício de espiritualidade é para conseguir a nossa liberdade. Liberdade no pleno sentido da palavra. Quem que é livre? É o pássaro que voa. E se nós estamos apegados ao que falam de nós, ao que comentam de nós, nós não estamos livres ainda. Então, é um exercício, né? E existem crianças que já entendem isso e tem pessoas que já foram para a Lua, que já enfrentaram um monte de problemas da vida e não conseguem distinguir que a perturbação é uma programação, né? Se a gente entender isso, vai mudar muita coisa na nossa vida, e para melhor. Para melhor. É muito comum, em certas profissões, as pessoas virem se queixar de outras, né? Psicólogo escuta reclamação, padre escuta de reclamação, tal. E geralmente quando a pessoa vai reclamar de outra, ela se permitiu ser perturbada pelo que a outra falou. Aí ela fica com um problema. Então, vamos repetir bem. Ela não me perturba, ele não me perturba, eles não me perturbam, eu me perturbo. Eu me perturbo. Então, se sou eu que me perturbo, eu tenho que me controlar. Se eu achar que a minha felicidade depende das condições de fora, eu não vou ter nunca vou conseguir avançar na espiritualidade. Se eu expliquei bem, expliquei, né? Então, a felicidade independe de certas condições, né? Agora, vamos contar algumas histórias para ilustrar. Existe uma tribo africana que eles não têm cadeira elétrica, eles não têm forca, e quando uma pessoa comete um crime, eles desterram a pessoa, mandam para o exílio. E a pessoa em 7 dias, ela não aguenta mais que 7 dias. Na nossa cultura, não existe isso.
Então, não temos também nem forca, nem cadeira elétrica, mas se alguém é desterrado, a gente não vai morrer por causa disso. E lá morre literalmente. Nós temos uma amiga em Brasília que, no tempo de Collor, ela se desentendeu com a presidência e eles atiraram do gabinete e colocaram à disposição nada, colocaram sem fazer nada. Ela não morreu por isso, ela até gostou. Recebeu o salário dela integralmente e não fazia nada. Então, é cultural. Né? No México, me contaram que tem uma região que tem uma pedra mágica. E se a criança ou uma pessoa tocar nessa pedra, pisar ou encostar, ela morre. E uma criança tocou e achou que ia morrer, a mãe achou que ia morrer. Então ela foi procurar o vigário, né, e pedir para ele ir até a casa, que a criança estava passando mal, teve febre, tudo porque ia morrer. E daí o que aconteceu? A criança, o padre falou, não vou não. Ele achou que era superstição e não foi. E que realmente a criança morreu. A criança morreu. Essa pedra mágica nada mais era do que uma programação, e quando a pessoa acredita nessa programação, ela acaba ficando doente, morrendo, um monte de coisas, né? Frequentemente a gente lê nos jornais que estudantes do mundo inteiro, ou melhor, de algumas culturas, se suicidam após uma prova, porque eles tiveram nota muito baixa, ou melhor, eles foram reprovados e eles não querem enfrentar os pais, não querem enfrentar a sociedade, se matam. Aqui no Brasil eu não ouvi falar que alguém se matou porque tirou 0 na prova, foi reprovado. Então a gente vai ver mais depois. E também vamos ver pouco mais, em poucos minutos. Nós temos falado muito sobre programação, e é um assunto que eu gosto muito. E num dos primeiros capítulos do livro Relaxe Feliz, das edições Loyola, que nós escrevemos, Padre Haroldo e eu, fala muito sobre a programação. Segundo capítulo, quem nos programa, que nós precisamos cancelar as auto e as heteroprogramações negativas, devemos imunizar nossos filhos contra as programações negativas, até onde aceitar a heteroprogramação, programação pela simpatia, pelas correntes de superstições. Hoje, pela internet, a gente recebe muitas mensagens. Você envia isso imediatamente, senão vai acontecer isso para aquilo. Eu deleto na hora. Não é para mandar. E se você não fizer isso em 14 horas, vai acontecer isso na sua vida. É bobagem. Tudo isso é programação negativa. Não precisa acreditar e nem deve acreditar. A força da dieta mental e a influência das cores, que as cores também programam. Não é? Então, vamos ver agora a nossa meditação. Vamos pensar um pouquinho sobre a perturbação e a espiritualidade. Feche os olhos. Preste atenção na respiração, no ar que entra nas narinas e no ar que sai das narinas. Outra vez. Preste atenção na respiração, no ar que entra e no ar que sai das narinas. Não altere, só preste atenção. Mais uma vez, preste atenção no ar que entra e no ar que sai das narinas. Vamos meditar um pouco sobre a perturbação. Existe uma programação que nós temos que nos perturbar quando alguma coisa acontece. Temos que perder a nossa equanimidade. Temos que ter altos e baixos. Não há necessidade. Se outra pessoa faz alguma coisa para mim, não tenho que ficar perturbada. Dói, machuca. Mas há um ditado que diz que o prato feio é para quem faz e não para quem come. Existem muitas maneiras em que se perturbam. A
A pessoa vê um problema social. Uma criança na rua, um pobre pedindo esmola, uma pessoa sem teto. Se você se perturba, passará a ter dois problemas, o dela e o seu. Você pode perfeitamente ajudar o outro sem se perturbar. A perturbação, nesse caso, é um envolvimento emocional. Se você tem um marido, ou mãe, ou filho com problemas, e se você se envolve emocionalmente, você passa a ter dois problemas. Separar o fato da emoção. Por que não se perturbar? A perturbação tira a energia. E a perturbação tira a percepção. Você fica desnorteado e não sabe como agir. Você já assistiu alguma luta de boxe? Você sabia se o oponente consegue perturbar o adversário, ele ganha? A preocupação no ringue é perturbar o adversário. Ele perde a serenidade e perde a luta. E quando a pessoa se perturba porque fez algo errado, não resolve o problema. Se errou, conserta o erro e bola para frente. Não culpar nem a si nem o outro, porque a perturbação é uma programação social. Se alguém te perturba, não é porque ele é mau. Ele não sabe fazer melhor. E nem o faz propositadamente. Não o culpe. Como tarefa para essa semana, eu proponho, todas as vezes que ficar perturbado, se lembrar: eu me perturbo. Ninguém me perturba. Eu me perturbo. Faça essa oração. E lembre-se que no Evangelho muitas vezes Jesus fala: não se perturbem. Não se perturbem em seu coração. Eu vos dou a paz. Termine essa oração e dentro de poucos instantes eu vou pedir que você abra os olhos. Eu vou contar de 1 a 3.
para que você retorne à dimensão exterior. 1, saindo lentamente, pouco a pouco. 2, quando eu contar 3, você abrirá os olhos, estará se sentindo muito bem, melhor do que antes. 3, abra os olhos, sentindo-se melhor do que antes. Vamos lá, Padre Haroldo. Estou, a sua meditação é tão bonita. E quando falou sobre perturbação, imediatamente eu pensei na Epístola de João, porque é muito duro este verso, que quem ama não tem medo. E será que quando temos medo nós não amamos? Perfeitamente vivendo seria assim, mas somos humanos e dificilmente podemos amar tanto que todo medo desaparece. Mas esta é a nossa perfeição. Deus é amor. Quem vive em Deus, vive no amor, e amor vive nele. E eu gosto desta parte também, que João fala, primeiro Deus me amou. Então, vivendo assim perfeitamente, é mais fácil entender. Quem tem amor não tem medo. E não tendo medo, não tem perturbações. Este é verdadeiramente a espiritualidade do que a doutora Núbia falou. Reze por nós, saiba que nós rezamos para você.